Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 13. Ela estava faminta. Era o único pensamento que ocupava Nesta enquanto ela colocava livro após livro nas prateleiras. Isso e a dor que sentia no corpo inteiro. As coxas queimavam a cada centímetro andado para cima ou para baixo na rampa da biblioteca. E seus braços pareciam insuportavelmente rígidos com cada livro erguido até seu respectivo lugar de descanso. Tanta dor, de alongamentos e exercícios de equilíbrio, Nesta não queria nem imaginar o que um treino como os que ela vira Cassian fazer lhe causaria. Ela era patética, fraca desse jeito, patética por agora ser incapaz de caminhar sequer um passo sem fazer careta. Resfriamento é? Percebi, resmungava Nesta, erguendo um tomo nas mãos. Ela olhou para o título e gemeu. Pertencia ao outro lado daquele andar. Uma boa caminhada de 5 minutos pelo atrito central e pelo corredor interminável. As pernas latejantes dela podiam muito bem ceder no meio do caminho. O estômago dela roncou. Vou lidar com você depois, disse Nesta ao livro e observou os outros títulos que restavam no carrinho. Nenhum, feliz ou infelizmente, precisava ser guardado na seção a que aquele livro pertencia. Empurrar o carrinho até lá seria exaustivo. Era melhor simplesmente carregar o tomo, mesmo que fosse uma viagem essencialmente insignificante para depositar um livro. Não que ela tivesse nada melhor para fazer com seu tempo, seu dia, sua vida. Qualquer nitidez que tivesse sentido num ringue de treino acima tinha se anuviado de novo. Qualquer calma e tranquilidade que tivesse conseguido capturar na mente havia se dissipado como fumaça. Apenas manter-se em movimento poderia controlar aquilo. Nesta encontrou a estante de que precisava, muito acima da cabeça dela, e não havia banquinho à vista. Ela ficou na ponta dos pés, o que fez as pernas girarem em protesto. Mas a prateleira era alta demais. Nesta era alta para uma fêmea. Tinha os bons 5 centímetros a mais do que Feire, mas aquilo estava fora do alcance. Grunhindo, ela tentou guardar o livro com as pontas dos dedos, os braços se esforçando. Ah, que bom! É você! Uma voz familiar de fêmea soou do fim da fileira. Nesta se virou e descobriu Green caminhando rapidamente em sua direção com os braços cheios de livros e o cabelo cobre brilhando à luz fraca. Nesta não se deu o trabalho de parecer agradável ao descer das pontas dos pés. Green inclinou a cabeça como se finalmente tivesse percebido o que ela estava fazendo. Não pode usar magia para colocar no alto da estante? Não. A palavra soou fria e emburrada. As sobrancelhas de Gin se contraíram, uma na direção da outra. Você quer dizer que tem guardado tudo à mão? De que outra forma eu faria? Os olhos azul-mar de Gin se semicerraram. Mas você tem poder, não tem? Não é da sua conta. Não era da conta de ninguém. Ela não tinha nenhum dos dons habituais dos grão-féricos. O poder dela, aquela coisa, era completamente estranho, grotesco. Mas Gin deu de ombros. Tudo bem. Ela soltou os livros bem nos braços de Nesta. Estes podem voltar. Nesta cambaleou sobre um peso dos livros e fez cara de raiva. Gin ignorou a expressão, olhando em volta antes de abaixar a voz. Você viu o volume 7 do livro A Grande Guerra de Lavínia? Nesta vasculhou a memória. Não esbarrei com esse. Gin franziu a testa. Não está na prateleira.
Então está com outra pessoa. Era o que eu temia. Ela exalou um fôlego dramático. Por quê? A voz de Gin baixou para um sussurro conspiratório. Trabalho para alguém que é muito exigente. A memória retornou a Nesta. Alguém chamada Meryl, dissera Cloto no outro dia. O braço direito dela. Suponho que você não seja fã dessa pessoa? Gin se recostou em uma das estantes, cruzando os braços com uma casualidade que traía suas vestes de sacerdotisa. De novo, ela não usava capuz ou pedra azul no alto da cabeça. Olha, embora eu considere muitas das fêmeas aqui minhas amigas, há algumas que não são o que eu consideraria legais. Nesta riu. Gin mais uma vez olhou para o fim da fileira. Você sabe por que todas estamos aqui. Sombras tornaram os olhos dela. Foi a primeira vez que Nesta as vira ali. Todas passamos por... Ela esfregou a têmpora. Então, eu odeio sequer falar mal de qualquer uma das minhas irmãs aqui. Mas Meryl é desagradável. Com todo mundo, até mesmo Cloto. Por causa das experiências dela? Não sei, falou Gin. Só sei que fui designada para trabalhar com Meryl e ajudar na pesquisa dela. E talvez tenha cometido um erro minúsculo. Ela fez uma careta. Que tipo de erro? Gin suspirou para o teto escuro. Eu deveria entregar o volume 7 de A Grande Guerra para Meryl ontem, junto com uma pilha de livros. E eu podia ter jurado que entreguei, mas esta manhã, enquanto estava no escritório dela, olhei para a pilha e vi que tinha entregado o volume 8 em vez do 7. Nesta conteve um revirar de olhos. E isso é ruim? Meryl vai me matar se não estiver lá para ela ler hoje. Gin saltou de um pé para o outro. O que pode acontecer a qualquer momento? Eu saí assim que pude, mas o livro não está na prateleira. Ela parou de se agitar. Mesmo que eu encontre o livro, ela me veria trocando na pilha. E você não pode contar a ela? Gin não podia estar falando sério sobre a parte de matar, embora com os féricos, Nesta supunha que talvez fosse uma possibilidade, apesar de aquele lugar ser de paz. Pelos deuses, não! Meryl não aceita erros. O livro devia estar lá. Eu disse a ela que estava lá e eu estraguei tudo. O rosto da sacerdotisa empalideceu. Ela parecia quase doente. Por que isso importa? Emoção se agitou naqueles olhos notáveis. Porque não quero cometer mais erros. Nesta não sabia como interpretar aquela frase, então apenas disse: Ah. Gin prosseguiu. Essas fêmeas me receberam, me deram abrigo, cura e família. De novo, os olhos grandes dela ficaram sombrios. Não suporto desapontá-las em nada, principalmente alguém tão exigente quanto Meryl, mesmo que pareça trivial. Admirável, embora Nesta estivesse relutante em admitir. Você já deixou esta montanha desde que chegou? Não, depois que chegamos, não saímos a não ser que esteja na hora de partirmos, de volta ao mundo lá fora. Embora algumas de nós fiquem para sempre. E nunca mais veem a luz do dia, nem sentem o ar fresco. Temos janelas em nossos dormitórios. Diante da expressão confusa de Nesta, ela explicou. Elas são encantadas para não serem vistas da encosta da montanha. Apenas o grão-senhor sabe sobre elas, pois o encantamento é dele, e agora você, suponho. Mas vocês não saem? Não, respondeu Gin. Não saímos.
Nesta sabia que podia deixar a conversa terminar ali, mas perguntou: E o que fazem com o tempo em que não estão na biblioteca? Praticam suas coisas religiosas? Gin abafou uma risada baixa. Em parte. Nós honramos a mãe e o caldeirão e as forças da existência. Temos um culto ao alvorecer e um ao anoitecer, e em todo dia sagrado. Nesta deve ter feito uma careta, pois Gin riu de deboche. Não é tão chato assim. Os cultos são lindos. A música são tão belas quanto qualquer uma que você ouviria em um salão de música. Isso parecia muito interessante. Eu gosto dos cultos ao anoitecer, prosseguiu Gin. A música sempre foi minha parte preferida, sabe? Quer dizer, não aqui. Eu era uma sacerdotisa, ainda acólita, antes de vir para cá. Ela acrescentou um pouco mais baixo. Ensangrava. O nome parecia familiar a Nesta, mas ela não conseguia se lembrar. Gin sacudiu a cabeça. Seu rosto estava tão pálido que as sardas se destacavam como alto relevo. Preciso retornar a Merrill antes que ela comece a se perguntar onde estou e pensar em algum jeito de salvar minha pele quando ela não conseguir encontrar aquele livro na pilha. Ela indicou com o queixo os livros nas mãos de Nesta. Obrigada por isso. Nesta apenas assentiu e a sacerdotisa se foi, com seu cabelo marrom acobreado sumindo de vista. Nesta voltou para o carrinho, quase sem se encolher e resmungar. Embora ter ficado de pé parada por tanto tempo com Gin, tivesse tornado quase impossível voltar a andar. Algumas sacerdotisas passaram, ou diretamente por ela, ou em algum dos andares acima ou abaixo, completamente caladas. Aquele lugar inteiro era silencioso. O único pingo de cor e som vinha de Gin. Será que ela ficaria ali, trancada sobre a terra pelo resto da vida imortal? Parecia uma pena, compreensível para o que Gin devia ter aturado, sim, para o que todas aquelas fêmeas tinham aturado e sobrevivido, mas não deixava de ser uma pena. Nesta não soube por que fez aquilo, porque esperou até que ninguém estivesse por perto para dizer para o ar sussurrado da biblioteca: Pode me fazer um favor? Ela podia jurar que sentiu uma pausa na poeira e na escuridão. O interesse elevado então perguntou: Pode conseguir para mim o volume 7 de A Grande Guerra, de alguém chamado Lavínia? A casa não tinha problema em mandar comida para ela. Talvez conseguisse encontrar o volume. De novo, Nesta podia jurar que sentiu aquela pausa de interesse, seguida de uma súbita ausência. Então o estampido soou no carrinho dela, quando um livro de capa de couro cinza com letras também de cor cinza aterrissou sobre a pilha dela. Os lábios de Nesta se curvaram para cima. Obrigada! Uma brisa suave e morna passou pelas pernas dela, como um gato se entremeando entre elas com um cumprimento acolhedor e uma despedida. Quando a próxima sacerdotisa passou, Nesta se aproximou dela. Com licença. A fêmea parou tão rapidamente que suas vestes pálidas balançaram junto. A pedra azul no capuz brilhava sobre a luz férica fraca. Sim. A voz dela era baixa, sussurrada. Um cabelo preto cacheado despontava da túnica. A pele marrom exuberante brilhava nas lindas e delicadas mãos dela. Como Cloto, a fêmea usava o capuz sobre o rosto. A sala de Merrill, onde fica? Nesta indicou o carrinho atrás dela. Tem alguns livros para ela, mas não sei onde trabalha. A sacerdotisa apontou. 3 andares para cima, no nível 2, no fim do corredor à direita. Obrigada. A sacerdotisa se apressou, como se até mesmo aquele momento de interação social tivesse sido excessivo. Mas Nesta olhou para seu destino, 3 andares acima. O corpo dolorido não a ajudava a ser sorrateira, mas Nesta
teve a sorte de não encontrar ninguém na subida. Ela bateu a porta fechada de madeira. Entre! Nesta abriu a porta para uma sala que parecia uma cela retangular, ocupada por uma mesa na ponta oposta e duas prateleiras de livros ladeando ambas as paredes longas. Um pequeno estrado ficava à direita da mesa, sobre ele. Havia um cobertor e um travesseiro perfeitamente alinhados. Como se a sacerdotisa, encapuzada de costas para Nesta, às vezes não pudesse se dar o trabalho de voltar ao dormitório para dormir. Nenhum sinal de Gin. Nesta se perguntou se ela já fora dispensada devido ao suposto fracasso. Mas Nesta deu alguns passos para dentro da sala, observando a prateleira à direita antes de dizer: trouxe os livros que solicitou. A fêmea estava curvada sobre o trabalho, o arranhar da caneta preenchendo a sala. Ótimo! Ela nem se virou. Nesta olhou para outra prateleira. Ali estava o volume 8 de A Grande Guerra. Nesta dera um passo silencioso na direção dele, quando a cabeça da sacerdotisa se ergueu. Não pedi mais livros. E onde está a Guinness? Ela devia ter voltado há meia hora. Nesta perguntou do jeito mais inexpressível e tolo que conseguiu. Quem é Guinness? Merrill se virou ao ouvir isso. E Nesta foi cumprimentada por um rosto surpreendentemente jovem e espantosamente belo. Todos os grão-féricos eram bonitos, mas Merrill fazia até mesmo o humor parecer sem sal. O cabelo branco como neve fresca contrastava contra o marrom claro da pele, e os olhos de cor de um céu crepuscular piscavam uma vez, duas, como se estivessem se concentrando no aqui e no agora, e não em qualquer que fosse o trabalho que estivera fazendo. Ela reparou nas roupas de couro de Nesta, na ausência de túnica ou pedra sobre o cabelo trançado e indagou. Quem é você? Nesta. Ela equilibrou os livros nos braços. Foi-me pedido que trouxesse isto até você. O volume 8 de A Grande Guerra estava a meros centímetros. Se ela simplesmente colocasse a mão para a esquerda, conseguiria tirá-lo da prateleira, trocá-lo pelo 7 da pilha em seus braços. Os olhos incríveis de Merrill se semicerraram. Ela parecia tão jovem quanto Nesta, mas um tipo de energia mal-humorada zunia em torno dela. Quem lhe deu essa ordem? Nesta piscou, sentindo-se a personificação da estupidez. Uma sacerdotisa. A boca volumosa de Merrill se contraiu. Qual sacerdotisa? Gin estava certa em sua avaliação daquela fêmea. Ser designada a trabalhar com ela parecia mais uma punição do que uma honra. Não sei. Vocês todas usam esses capuzes? Estas são as roupas sagradas de nossa ordem, menina. Não esses capuzes. Merrill retornou aos seus papéis. Nesta perguntou por que fazer isso deixaria a fêmea transtornada. Então você não pediu esses livros, Roslin? Merrill soltou a caneta e exibiu os dentes. Acha que sou Roslin? Mandaram que eu trouxesse esses livros para Roslin. E alguém disse que o escritório dela era aqui. Roslin fica no nível 4. Eu estou no nível 2. Ela falou isso como se deixasse implícito algum tipo de hierarquia. Nesta deu de ombros de novo, e talvez tenha se deliciado com aquilo. Merrill fervilhou de ódio, mas voltou a trabalhar. Roslin, murmurou ela. A insuportável e idiota da Roslin, sempre tagarelando. Nesta esticou a mão sorrateiramente para a prateleira à esquerda. Merrill virou a cabeça e Nesta puxou o braço para o lado do corpo. Nunca mais me incomode. Merrill apontou para a porta. Saia e feche a porta atrás de você. Se vir aquela tonta da Guinness, diga que a quero aqui imediatamente. Peço desculpas.
disse Nesta, incapaz de manter o brilho de irritação longe dos olhos. Mas Merrill já estava se virando para a mesa de novo. Precisava ser agora. Com um dos olhos na sacerdotisa, Nesta se moveu. Ela tossiu para acobertar o barulho dos livros se movendo, e, quando Merrill virou a cabeça de novo, Nesta se certificou de que nem mesmo estivesse olhando para a prateleira, onde o volume 7 de A Grande Guerra estava no lugar do volume 8, o qual estava agora no topo de outros livros nos braços de Nesta. O coração de Nesta retumbava pelo corpo todo. Merrill sibilou. O que ainda está fazendo aqui? Saia! Peço desculpas, repetiu Nesta, enquanto fazia uma reverência na altura da cintura e saiu, fechando a porta atrás de si. Foi só quando parou no corredor silencioso que se permitiu sorrir. Ela encontrou Gin na mesma forma que encontrou Merrill, perguntando a uma sacerdotisa, essa ainda mais calada e retraída do que a outra, tão trêmula e nervosa que até mesmo Nesta usou sua voz mais tranquila. E não conseguiu afastar o embrulho no estômago quando seguiu para a área de leitura do primeiro andar. Do outro lado do espaço cavernoso e quieto, era fácil ouvir o cantarolar baixinho de Gin, conforme ela saltava entre mesas, olhando para as pilhas de livros jogados, tentando desesperadamente encontrar o tomo perdido. As palavras da alegre música de Gin eram em uma língua que Nesta não conhecia, mas por um segundo ela se permitiu ouvir, saborear a voz pura e doce que se elevava e abaixava com uma facilidade maleável. O cabelo de Gin parecia brilhar ainda mais com a música, e sua pele irradiava uma luz que a convocava, atraindo qualquer ouvinte para perto. Mas o aviso de Merrill ressoou pela beleza da voz de Gin e Nesta pigarreou. Gin se virou para ela e o brilho sumiu mesmo quando seu rosto sardento se iluminou com surpresa. — Oi, de novo! Disse ela. Nesta apenas estendeu o volume 8 de A Grande Guerra. Gin arquejou. Nesta lançou a ela um sorriso malicioso. Alguém guardou este aqui no lugar errado. Troquei pelo livro certo. Felizmente, Gin não pareceu precisar de mais do que isso e agarrou o livro contra o peito como um tesouro. Obrigada! Você acabou de me salvar de uma bronca terrível. Nesta arqueou uma sobrancelha para o livro. Que pesquisa é essa que Merrill está fazendo, afinal de contas? Gin franziu a testa. Um monte de coisas. Merrill é genial. Horrível, mas genial. Assim que ela chegou aqui, estava obcecada com teorias sobre a existência de mundos diferentes, vivendo uns sobre os outros, sem saber um do outro. Se há apenas uma experiência à nossa existência, ou se pode ser possível que mundos estejam sobrepostos, ocupando o mesmo espaço, mas separados pelo tempo e por um bando de outras coisas que nem consigo começar a explicar a você, porque eu mesma mal entendo. As sobrancelhas de Nesta se elevaram. É mesmo? Alguns filósofos acreditam que há 11 mundos assim, e outros acreditam que há 26, e que o último deles seja o próprio tempo, o qual... A voz de Gin se tornou um sussurro. Olha, vou ser bem sincera. Dei uma olhada na pesquisa inicial dela e meus olhos sangraram só de ler as teorias e fórmulas. Nesta riu. Posso imaginar, mas ela está pesquisando outra coisa agora? Sim, graças ao caldeirão, está escrevendo uma história completa das valquírias. As quem? Um clã de guerreiras fêmeas de outro território. Eram melhores lutadoras até mesmo do que os Illyrianos, mas o nome Valquíria era só um título. Elas não eram uma raça como os Illyrianos. Vinham de todo tipo de férico e geralmente eram recrutadas desde o nascimento ou da infância.
tinham 3 estágios de treino: novata, lâmina e, por fim, valquíria. Tornar-se uma era a maior honra em sua terra. O território delas se foi agora tomado por outros. E as valquírias também sumiram? Sim, Gin suspirou. As valquírias existiam durante milênios, mas a guerra, aquela de 500 anos atrás, acabou com a maioria delas. E as poucas sobreviventes tinham idade o bastante para rapidamente atingirem a velhice e morrerem depois. Por causa da humilhação, é o que dizem as lendas. Elas se deixaram morrer, em vez de enfrentarem a vergonha da batalha perdida e sobreviverem quando suas irmãs não conseguiam. Nunca ouvi falar delas. Ela sabia pouco sobre qualquer parte da história dos féricos, tanto por escolha quanto por causa da total falta de instrução sobre isso no mundo humano. A história e o treino das valquírias eram em grande parte orais, então qualquer relato que temos foi escrito por algum historiador, filósofo ou comerciante de passagem. São apenas fragmentos espalhados por vários livros. Não há nenhuma fonte primária, além de alguns pergaminhos preciosos. Merrill colocou na cabeça há anos que começaria a compilar tudo em um volume. A história delas, as técnicas de treino. Nesta abriu a boca para perguntar mais, mas um relógio soou em algum lugar atrás delas. Gin enrijeceu. Faz muito tempo que estou fora. Ela vai ficar furiosa. Merrill ficaria mesmo. Gin se virou para a rampa além da área de leitura, mas parou e olhou por cima do ombro. Mas não tão furiosa quanto ficaria com o livro errado. A sacerdotisa lançou a Nesta um sorriso. Obrigada. Tenho uma dúvida com você. Nesta trocou o peso do corpo entre os pés. Não foi nada. Os olhos de Gin brilharam, e antes que Nesta pudesse evitar a emoção que brilhava ali, a sacerdotisa disparou, com as vestes voando atrás, em direção à sala de Merrill. Nesta conseguiu chegar no próprio quarto sem desabar de pura exaustão e sem que Merrill percebesse que tinha sido enganada e fosse matá-la. As duas coisas pareciam uma grande conquista. Ela encontrou um prato de comida esperando na escrivaninha do quarto e mal havia se sentado quando avançou na carne com pão e na variedade de vegetais assados. Ficar de pé de novo foi difícil, mas ela chegou ao banheiro, onde um banho quente já fumegava. Entrar na banheira exigiu toda a sua concentração. Ela puxou uma perna de cada vez e gemeu de alívio quando o delicioso calor a encharcou e envolveu. Nesta ficou sentada ali até seu corpo ter relaxado o suficiente para se mover. Depois caiu nos lençóis aquecidos, sem se incomodar em vestir uma camisola. Não tentaria as escadas essa noite. Nenhum sonho a acordou também. Nesta dormiu e dormiu e dormiu, embora pudesse jurar que sua porta se entreabriu em certo momento, que um cheiro familiar e chamativo preencheu seu quarto. Ela tentou alcançá-lo com a mão sonolenta e pesada, mas já havia sumido. Capítulo 14. Cassian estava no ringue de treino, tentando não encarar a porta vazia. Nesta não aparecera para tomar café da manhã. Ele tinha deixado passar porque ela também não tinha aparecido para jantar. Mas isso foi porque estava desmaiada na cama, nua ou quase. Ele não viu nada quando colocou a cabeça para dentro do quarto dela. Pelo menos nada que pudesse ter mexido com sua cabeça a ponto de deixá-lo inútil. Mas o ombro exposto dela surgiu bastante. Ele pensou em acordá-la para insistir que comesse, mas a casa se intrometeu. Uma bandeja surgiu ao lado da porta, cheia de pratos vazios, como se a casa estivesse mostrando a ele exatamente o quanto ela havia comido, como se a casa tivesse orgulho do que tinha feito ela comer. Bom trabalho, murmurou Cassian para o ar, e a bandeja sumiu. Ele fez uma nota mental para perguntar a Rai sobre aquilo depois, se a casa era consciente.
Jamais ouvira o grão-senhor mencionar isso em 5 séculos. Considerando as coisas sacanas que tinha feito no quarto, no banheiro, caramba, em tantos cômodos dali, pensar na casa assistindo que o caldeirão fervesse. Então Cassian tinha deixado Nesta dormir e perder o café da manhã, esperando que a casa pelo menos tivesse lavado a refeição para o quarto dela. Mas isso significava que ele não fazia ideia se ela apareceria. Nesta tinha feito um acordo com ele no dia anterior e ele tinha ido até lá hoje para ver se, ao menos, ela o encontraria. Se provaria que o dia anterior não tinha sido uma exceção. Minutos se passaram. Talvez ele fosse um tolo por ter esperanças, por pensar que uma lição poderia bastar. Palavrões abafados preencheram a escada além do arco. Cada raspar de botas parecia se mover lentamente. Cássia não ousou respirar, não quando os palavrões dela iam se aproximando, centímetro a centímetro, como se ela estivesse levado muito tempo para subir as escadas. E então ela estava ali, mas ele apenas disse, com alívio fraquejando seus joelhos: Eu devia ter pensado nisso. Pensado no quê? Ela parou a 1 metro dele. Que você se atrasaria porque está tão dolorida que mal consegue subir as escadas. Ela apontou para a porta. Eu cheguei, não cheguei? Verdade? Ele piscou um olho. Vou deixar isso contar como parte do seu aquecimento, para soltar os músculos das pernas. Preciso sentar. E arriscar não conseguir se levantar de novo? Ele sorriu. Sem chance. Cassian assentiu para o espaço ao lado dele. Alongamentos. Ela resmungou, mas se posicionou. E quando Cassian começou a instruir Nesta com os movimentos, ela prestou atenção. 2 horas depois, suor escorria pelo corpo de Nesta, mas a dor tinha pelo menos parado. Você precisa tirar o ácido lático dos músculos. É isso que está doendo, dissera Cassian, quando ela reclamou sem parar durante os primeiros 30 minutos. Sabe-se lá o que aquilo queria dizer. Ela estava deitada no colchonete preto, ofegante de novo, olhando para o céu nublado, e estava bem mais frio do que no dia anterior, com tendões de névoa flutuando pelo ringue de vez em quando. Quando vai parar de doer? Perguntou ela a Cassian sem fôlego. Nunca. Nesta virou a cabeça para ele o máximo de movimento que conseguia. Nunca? Bom, fica melhor. Corrigiu ele e foi até os pés dela. Posso? Ela não fazia ideia do que ele estava perguntando, mas assentiu. Cássia fechou as mãos com cuidado em torno do tornozelo dela. Sua pele quente contra o pé de Nesta e levantou a perna dela para o alto. Nesta sibilou quando um músculo na parte de trás da coxa gritou em protesto, ficando tão tenso que ela trincou os dentes. Inspire quando eu empurrar a perna na sua direção, ordenou ele. Cassian esperou até que ela expirasse e então levantou mais a perna. A tensão na coxa era considerável, a ponto de ela parar de pensar nas mãos calejadas e quentes dele contra seu tornozelo exposto, em como ele estava ajoelhado entre as pernas dela tão próximo que ela virou a cabeça para olhar para a rocha vermelha da parede. De novo, disse ele, e Nesta expirou, avançando mais 1 centímetro. De novo, pelo caldeirão, sua musculatura posterior está tão tensa que poderia se partir. Nesta obedeceu e continuou alongando a perna para cima, avançando centímetro após centímetro. A dor fica mais tranquila, sim, disse Cassian, depois de um momento, como se ele não estivesse segurando a perna dela contra o peito. Embora tenha muitos dias em que eu mal consiga andar depois do treino, depois de uma batalha, então, preciso de 1 semana para me recuperar. Eu sei. Os olhos dele encontraram os dela, e Nesta explicou. Quer dizer, eu vi você na guerra. Ela ouviu ser puxado, inconsciente, com as tripas para fora. Viu Cassian no céu, a morte correndo atrás dele até que ela gritou seu nome, salvando-o.
Viu Cassian no chão, destruído e sangrando, o rei de Hibern prestes a matar os dois. O rosto de Cassian se suavizou, como se ele soubesse quais eram as memórias que a perturbavam. Sou um soldado, Nesta. Isso faz parte dos meus deveres, parte de quem sou. Ela olhou para a parede e ele abaixou a perna dela antes de começar com a outra. A tensão naquela musculatura posterior era insuportável. Quanto mais alongar, explicou ele quando Nesta fechou os olhos com força para afastar a dor, mais mobilidade vai conseguir. Ele assentiu para a escada de corda aberta no chão do ringue de treino, onde Cassian a havia feito correr de um lado para o outro, levando os joelhos ao peito, mantendo-se dentro de cada quadrado, durante 5 minutos seguidos. Você tem flexibilidade nos pés. Fiz aula de dança quando era criança. Sério? Nem sempre fomos pobres. Até eu fazer 14 anos, meu pai era rico como um rei. Eles o chamavam de príncipe dos mercadores. Cassian deu um sorriso hesitante. E você era a princesa dele? Gelo estalou em Nesta. Não, Elaine era a princesa dele. Até Feyre era mais a princesa dele do que eu jamais fui. E o que você era? Eu era a criatura de minha mãe. Ela disse aquilo com tanta frieza que quase congelou sua língua. Cassian falou com cautela. Como ela era? Uma versão de mim. As sobrancelhas dele se franziram. Nesta não queria ter aquela conversa. Nem mesmo a luz do sol conseguiu aquecê-la. Ela puxou as pernas e se sentou. Precisava se distanciar dele. Como parecia que ele falaria de novo, Nesta disse a única coisa em que conseguiu pensar. O que aconteceu com as sacerdotisas de Sangharran há 2 anos? Ele ficou completamente imóvel. Foi assustador, a quietude de um macho pronto para matar, para defender, para sangrar. Mas a voz de Cassian soou terrivelmente calma quando ele perguntou. Por quê? O que aconteceu? A boca dele ficou tensa e Cassian engoliu em seco antes de falar. Hibern estava procurando pelo caldeirão na época, pelos pedaços dos pés dele. Um estava escondido no templo de Sangravan. O poder foi usado para alimentar os dons da sacerdotisa de lá durante milênios. Hibern descobriu e mandou uma unidade dos guerreiros mais mortais e cruéis para recuperá-los. Um ódio frio tomou o rosto dele. Os guerreiros massacraram a maioria das sacerdotisas por diversão e estupraram aquelas de que gostaram. Um horror gélido e profundo percorreu o corpo dela. Gin tinha... Você conheceu uma delas na biblioteca? Perguntou ele. Nesta assentiu, incapaz de encontrar as palavras. Ele fechou os olhos, como se contendo a raiva. Ouvi falar que Mor tinha trazido uma delas. Azriel foi quem chegou lá primeiro. E ele matou todos os soldados de Hibern que restavam. Mas, àquela altura, ele estremeceu. Não sei o que aconteceu com as outras sobreviventes. Mas fico feliz que uma delas tenha acabado aqui. Que esteja segura, quer dizer, com pessoas que a entendem e desejam ajudar. Eu também, falou Nesta baixinho. Ela ficou de pé sobre as pernas surpreendentemente relaxadas e piscou para elas. Não estão mais doendo tanto. Alongamento, falou Cassian, como se fosse resposta suficiente. Nunca se esqueça do alongamento. A corte primaveril fazia Cassian sentir coceira. Tinha pouco a ver com o canalha que a governava, percebeu ele, mas com o fato de que o território vivia em eterna primavera, o que significava nuvens de pólen flutuando, fazendo o nariz dele escorrer e pele coçar. E quando dava por si, havia pelo menos uma dúzia de insetos rastejando em seu corpo. Pare de coçar, disse Rhys, sem olhar para ele, conforme os dois caminhavam por um pomar de macieiras em flor, sem asas à vista hoje. Cassian abaixou as mãos do peito. Não posso fazer nada se este lugar deixa minha pele pinicando. Rhys riu debochando
indicando uma das árvores em flor acima deles com pétalas grossas como a neve penduradas. O temido general, derrubado por alergias sazonais. Cassian deu uma fungada desnecessariamente alta, o que garantiu uma gargalhada de Rice. Que bom! Quando ele se encontrou com o irmão meia hora antes, os olhos de Rice estavam distantes e o rosto solene. Rice parou no meio do pomar, que ficava ao norte da outrora bela mansão de Tumblr. O sol da tarde aquecia a cabeça de Cassian, e se o corpo inteiro dele não tivesse coçando tão intensamente, ele poderia ter se deitado na grama aveludada e tomado sol nas asas. Eu arrancaria minha pele agora se fizesse a coceira passar. Esta aí é uma visão que eu gostaria de testemunhar, disse uma voz atrás deles, e Cassian não se incomodou em parecer amigável quando encontrou Eris de pé à base de uma árvore a 1,5 metros de distância. Em meio a flores cor-de-rosa e branca, o herdeiro da coroa outonal de expressão fria parecia um verdadeiro férico, como se tivesse saído da árvore e como se seu único mestre fosse a própria terra. Eris, ronronou Rice, levando as mãos aos bolsos. Que prazer! Eris assentiu para Rice. Seu cabelo ruivo, manchado pela luz do sol que penetrava pelos galhos, estava carregado de flores. Tenho pouco tempo. Você convocou este encontro, disse Cassian, cruzando os braços. Então desembuche. Eris lançou para ele um olhar cheio de desprezo. Tenho certeza de que você relatou minha oferta a Rysand. Ele relatou. Respondeu Rice com o cabelo preto sendo soprado por uma brisa suave, suspirante. Parecia que o próprio vento amava tocá-lo. Não gostei das ameaças. Eris deu de ombros. Só quis deixar bem explícito. Desembuche, Eris, falou Cassian. Mais um minuto ali e a coceira o levaria à loucura. Ele desejava que qualquer outra pessoa tivesse ido em seu lugar, mas tinha sido designado por Rice para lidar com aquele desgraçado. De um general para outro, Eris tinha convocado a reunião naquela manhã e escolheu aquele lugar como território neutro. Ainda bem que o Lorde dali não tinha interesse em patrulhar quem estava naquelas terras. Eris ficou de olho em Rice. Presumo que seu encantador de sombras esteja fazendo o que faz de melhor. Rice não respondeu, não revelou nada. Cassian o imitou. Eris prosseguiu dando de ombros. Estamos desperdiçando tempo reunindo informações em vez de agir. Os olhos âmbar dele brilharam no mesmo tom da macieira. Independentemente de qual senhor da morte as controla, se as rainhas humanas pretendem ser uma pedra em nosso sapato, poderíamos simplesmente dar um jeito nelas agora, em todas elas. Meu pai seria forçado a abandonar os planos dele, e tenho certeza de que você poderia inventar algum motivo que não tenha nada a ver comigo ou com o que lhe contei para justificar a remoção delas. Cassian disparou. Você quer que derrubemos as rainhas? Foi a vez de Eris de não dizer nada. Rice também permaneceu calado. Cassian lançou a eles um olhar incrédulo. Se matarmos aquelas rainhas, estaremos em uma confusão maior do que nunca. Guerras já começaram por muito menos. Matar uma rainha sequer, que dirá 4, seria uma catástrofe. Todos saberiam quem fez isso, independentemente dos motivos que inventaríamos para justificar. Rice inclinou a cabeça. Só se formos desleixados. Você não pode estar falando sério, disse Cassian ao irmão. Em parte estou, respondeu Rice, lançando a ele um sorriso sarcástico que nem chegou aos olhos. Uma distância profunda pairava ali, mas Rice se virou para Eris. Por mais que seja tentador optar pela saída mais simples, concordo com meu irmão. É uma solução simples para nossos problemas atuais e para derrotar seu pai. Mas criaria um conflito muito maior do que qualquer um que estejamos antecipando. Rice observou Eris. Você sabe muito bem disso.
Eris continuou sem dizer nada. Cassian olhou de um para o outro, observando Rhys processando as falas. Rhys perguntou com seriedade: Por que seu pai quer tanto começar uma guerra? Porque alguém faz guerra? Eris estendeu a mão longa e esguia, deixando as pétalas que caía se acumularem ali. Porque Valarhan não assina o tratado? As fronteiras deste novo mundo ainda não foram delimitadas. Beron não tem força militar para controlar a corte outonal e um território do continente, replicou Cassian. Os dedos de Eris se fecharam em volta das pétalas. Quem disse que ele quer um território no continente? O macho avaliou o pomar como se para indicar seu argumento. Silêncio recaiu. Rhys murmurou. Beron sabe que outra guerra que coloque féricos contra féricos seria catastrófica. Muitos de nós seríamos devastados de vez, principalmente... Rhys inclinou a cabeça para trás para observar as flores de maçã. Principalmente aqueles de nós que estão enfraquecidos. E quando a poeira baixasse, haveria pelo menos uma corte vazia, com terras abertas para quem quisesse tomá-las. Eris olhou para as colinas além do pomar, verdes, douradas e brilhando à luz do sol. Dizem que uma besta vaga por essas terras agora. Uma besta com olhos verdes atentos e pelo dourado. Alguns pensam que a besta esqueceu sua forma formal, de tanto tempo que passou neste corpo monstruoso. E embora perambule por estas terras, não vê ou se importa com a negligência pela qual passa, a ausência de leis, a vulnerabilidade. Até sua mansão caiu em descuido, semi-devorada por espinhos, embora rumores digam que ele mesmo a destruiu. Chega dessas metáforas, falou Cassian. Tanlin permanece na forma bestial e, finalmente, está recebendo a punição que merece. E daí? Eris e Rhys se encararam. Eris falou. Você está tentando trazer Tamlin de volta faz tempo? Mas ele não está melhorando, não é? A mandíbula de Rhys se contraiu, seu único indício de desprazer. Eris assentiu em compreensão. Posso atrasar a aliança de meu pai com Briallyn e o início desta guerra por algum tempo, mas não para sempre. Talvez por alguns meses, então sugiro que seu encantador de sombras se apresse. Encontre uma forma de lidar com Briallyn e descubra o que ele quer e por quê. Descubra se Koschei está mesmo envolvido. Na melhor das hipóteses, impediremos todos eles. Na pior, teremos provas que justifiquem qualquer conflito e, com sorte, conquistem aliados para nosso lado, evitando o derramamento de sangue que partiria estas terras mais uma vez. Meu pai pensaria 2 vezes antes de se colocar contra um exército de força e tamanhos superiores. Você se tornou um traidorzinho e tanto, falou Rhys com estrelas brilhando em seus olhos. Eu lhe disse há anos o que eu queria, grão-senhor, falou Eris, tomar o trono do pai. Por quê? Perguntou Cassian. Aparentemente Eris entendeu o que ele quis dizer, porque chamas chiaram em seus olhos. Pelo mesmo motivo que deixei Morrigan intocada na fronteira. Você a deixou lá para sofrer e morrer, disparou Cassian. Seus sifões brilharam, e tudo o que ele conseguiu ver foi o belo rosto do macho. Tudo o que conseguiu sentir foi o próprio punho, ávido por fazer contato. Eris riu com desprezo. Deixei, é? Talvez você devesse perguntar a Morrigan se isso é verdade. Acho que ela finalmente sabe a resposta. A cabeça de Cassian girou, e a coceira insistente retornou, como dedos percorrendo sua espinha, suas pernas e o couro cabeludo. Eris acrescentou, antes de atravessar e partir. Conte-me, quando o encantador de sombras voltar. Pétalas passaram como uma corrente, espessas como uma nevasca montanhosa, e Cassian se virou para Rhys. Mas o olhar de Rhys tinha ficado distante, mais uma vez distraído.
Ele encontrou as colinas distantes como se pudesse ver a besta que vagava por ali. Cassian tinha visto Rice se perder nos próprios pensamentos várias vezes. Sabia que o irmão era propenso a se fechar e continuar parecendo perfeitamente bem. Mas aquele nível de distração... Qual é o seu problema? Cassian coçou a cabeça. Que lugar infernal! Rice piscou como se tivesse se esquecido de que Cassian estava a seu lado. Nada. Ele deu um peteleco em uma pétala na luva das vestes de couro. Nada. Mentiroso. Cassian fechou as asas. Mas Rice não estava ouvindo de novo. Ele não disse nada antes de atravessar com Cassian para casa. Nesta encarou o brilho avermelhado da escada. Tinha ficado tão dolorida quanto no dia anterior, enquanto trabalhava na biblioteca, mas ainda bem que Merrill não tinha vindo arrancar seu couro por causa do livro trocado. Ela não falou com ninguém além de Cloto, que lhe dera apenas cumprimentos breves. Então, Nesta ficou guardando livros na escuridão, cercada pelos sussurros de papel farfalhando e parando apenas para limpar a poeira das mãos. Sacerdotisas passavam por ela como fantasmas, mas Nesta não viu um lampejo de cabelos castanhos acobreados e grandes olhos azul mar. Sendo sincera, ela não sabia dizer por que queria ver Gin. O que Cassian tinha lhe dito sobre o ataque no templo não era o tipo de coisa que Nesta tinha qualquer direito de mencionar. Mas Gin não a procurou, e Nesta não ousou subir até o segundo andar para bater a porta de Merrill e ver se Green estava lá. Então o trabalho foi preenchido por silêncio, dor e o rugido em sua cabeça. Talvez tenha sido o rugido que a levou até a escada, em vez de ir para o quarto, para se lavar. A semi-escuridão chamava, desafiando-o com a boca aberta de alguma besta enorme. Um verme, preparado para devorá-la por inteiro. As pernas dela se moveram por vontade própria e seu pé aterrissou no primeiro degrau. Mais e mais para baixo, girando e girando. Neste ignorou o degrau com 5 buracos sulcados nele. Fez questão de não olhar para baixo ao cuidadosamente pulá-lo. Silêncio, um rugido e nada. Nada, nada. Nesta chegou ao degrau 150 antes de suas pernas quase cederem de novo. Poupando-se de outra queda, ela ofegou nos degraus, encostando a cabeça contra a pedra. Naquele silêncio estrondoso, ela esperou que as escadas parassem de girar ao redor dela. E quando o mundo ficou de novo quieto, ela fez a longa e terrível subida para o alto. A casa ofereceu o jantar dela na mesa, junto com um livro. Aparentemente tinha registrado o pedido por um livro no outro dia e julgara que A Grande Guerra era chato demais. O título desse era adequadamente obsceno. Eu não sabia que você gostava dessas coisas lascivas, disse Nesta sarcasticamente. A casa respondeu apenas preparando um banho. Jantar, banho e um livro, disse Nesta em voz alta, sacudindo a cabeça com algo próximo de espanto. Perfeito, obrigada. A casa não dissera nada, mas quando Nesta entrou no banho, descobriu que não era um banho comum. A casa havia acrescentado uma variedade de óleos que tinha cheiro de alecrim e lavanda. Ela inspirou o cheiro inebriante e belo e suspirou. Acho que você talvez seja minha única amiga, falou Nesta, então gemeu até chegar no calor acolhedor da banheira. A casa aparentemente ficou tão satisfeita com as palavras dela que, assim que Nesta a encostou, uma bandeja surgiu atravessada sobre a banheira. Nela estava servido um pedaço imenso de bolo de chocolate. Capítulo 15. O 7º andar da biblioteca era perturbador. De pé no parapeito de pedra do nível 6, agarrada a um livro que precisava ser guardado, Nesta olhou para a escuridão a poucos centímetros dela, tão densa que parava como uma camada de neblina, ocultando os níveis abaixo. Ela sabia que havia livros lá embaixo, mas nunca tinha sido enviada até aqueles andares escuros.
Nunca vira uma das sacerdotisas se aventurar além do ponto onde ela estava no momento, olhando por cima do parapeito. Mais adiante, a escuridão fazia seu chamado no fim da rampa, como se fosse uma entrada para um poço escuro do inferno. Os corvos gêmeos de Hibern estavam mortos. Será que o sangue deles ainda manchava o chão lá embaixo? Ou será que Rysand e Brax tinham limpado até mesmo esse vestígio deles? A escuridão parecia se elevar e descer, como se respirasse. Os pelos do braço dela se arrepiaram. Brax se foram. Estava solto pelo mundo. Nem a caçada de Feyre e Rysand tinha recuperado aquilo que era o próprio medo. No entanto, a escuridão continuava ali, pulsava e mandava tendões de sombras flutuando para cima. Ela estava encarando as profundezas há tanto tempo que a escuridão poderia encará-la de volta. Mas Nesta não se moveu do parapeito. Não conseguia se lembrar de como tinha chegado até ali, ou que livro ainda segurava nas mãos. Havia a noite, havia a escuridão de se apagar uma vela, e havia aquilo, não apenas a pura essência da luz, mas um ventre. O ventre do qual toda a vida tinha saído e para qual voltaria. Nem bom nem mal, só escuro, escuro, escuro. Nesta. O nome pairou até Nesta como se sibilasse das profundezas de um oceano preto. Nesta. Ele deslizou para seus ossos, seu sangue. Ela precisava recuar, afastar-se. A escuridão pulsava como uma convocação. Nesta, ela se virou e quase deixou o livro cair no parapeito. Gin estava de pé ali, olhando para ela. O que está fazendo? Com o coração retumbando, Nesta se virou para a escuridão, mas era apenas isso. Escuridão empoeirada, através da qual ela agora conseguia mais ou menos distinguir os níveis inferiores abaixo, como se o preto denso e impenetrável tivesse sumido. Gin, com os braços cheios de livros, caminhou até ao lado dela e observou a escuridão. Nesta esperou pelo sermão, pela ridicularização e a incredulidade, mas Gin apenas perguntou com seriedade. O que você viu? Por quê? Perguntou Nesta. Você vê coisas nessa escuridão? A voz dela soou fina. Não, mas algumas das outras veem. Dizem que a escuridão já a seguiu até seus quartos. Gin estremeceu. Eu vi a escuridão, conseguiu dizer Nesta. O coração não se calmava. Pura escuridão, do tipo que ela não via desde que estivera dentro do caldeirão. Gin olhou para Nesta e para o abismo abaixo. Acho que deveríamos ir um pouco mais para cima. Nesta ergueu o livro que ainda estava em seus braços trêmulos. Preciso guardar isso. Deixe, falou Gin com tanta autoridade que Nesta soltou o livro em uma mesa de madeira escura. A sacerdotisa levou a mão às costas de Nesta, acompanhando-a para cima da rampa. Não olhe para trás, murmurou Gin pelo canto da boca. Em que nível está seu carrinho? No quarto. Ela começou a virar a cabeça para olhar por cima do ombro, mas Gin a beliscou. Não olhe para trás, murmurou Gin de novo. A escuridão está me seguindo? Não, mas... Gin engoliu em seco audivelmente. Consigo sentir alguma coisa, como um gato, algo pequeno, esperto e curioso, à espreita. Se você estiver brincando... Gin levou a mão ao bolso da túnica pálida e pegou a pedra azul das sacerdotisas. A pedra tremeluziu como o sol em um oceano raso. Rápido, agora! Sussurrou ela, e as duas apertaram o passo, chegando ao 5º nível. Nenhuma outra sacerdotisa se aproximou, e não havia ninguém para testemunhar Gin insistindo. Continue! A pedra na mão dela brilhava.
As duas fizeram mais uma curva para cima, e no momento em que chegaram ao quarto andar, aquela presença, aquela sensação de alguma coisa às costas dela, se aliviou. Elas esperaram até terem chegado ao carrinho de Nesta antes de Gin soltar os livros no chão e se atirar na poltrona mais próxima. As mãos dela tremiam, mas a pedra azul tinha ficado dormente de novo. Nesta precisou engolir em seco 2 vezes antes de conseguir dizer: "O que é isso?" "É uma pedra de invocação." Gin abriu os dedos, revelando a joia na mão. "Semelhante aos sifões dos Illyrianos, mas é o poder da mãe que flui por elas. Não podemos usar para fazer o mal, apenas para cura e proteção." Estava nos protegendo. Não, estava falando daquela escuridão. Os olhos de Gin se assemelhavam quase perfeitamente à pedra dela, até as sombras que agora recobriam sua expressão. "Dizem que o ser que morava lá embaixo se foi, mas acredito que parte dele pode ter ficado, ou no mínimo alterou a essência da escuridão em si." Não foi essa a sensação. Pareceu mais antigo. As sobrancelhas de Gin se ergueram. "E você entende dessas coisas?" Não havia coincidência nas palavras, apenas curiosidade. Nesta piscou. "Você não sabe quem sou?" "Sei que você é a irmã da Grã Senhora, que você matou o rei de Hiberne." O rosto de Gin ficou solene, assombrado. "Que você, assim como Senhora Feyre, um dia foi mortal, humana. Eu fui feita pelo caldeirão, sobre ordens do rei de Hiberne." Gin passou os dedos pela curva suave da pedra de invocação que ondulou com a luz ao toque. "Eu não sabia que isso era possível. Minha outra irmã, Elaine, nós fomos forçadas a entrar no caldeirão e transformadas em granféricas." Nesta engoliu em seco de novo. "Ele passou parte dele para mim." Gin observou o parapeito, a queda aberta para a escuridão além dele. Semelhante atrai semelhante. "Isso!" Gin sacudiu a cabeça, o que fez seus cabelos balançarem. "Bom, talvez seja melhor você não voltar ao nível 6. É meu trabalho guardar os livros. Avise a Cloto e ela vai se assegurar de que aqueles livros sejam entregues a outras." "Parece covardia." "Não tenho a mínima vontade de descobrir o que pode sair rastejando daquela escuridão se até você, que foi feita pelo caldeirão, a teme, principalmente se é atraída por você." Nesta afundou na cadeira ao lado de Gin. "Não sou guerreira." "Você matou o rei de Hiberne," repetiu Gin, "com a faca do encantador de sombras." "Sorte e raiva," admitiu Nesta. "E prometi matá-lo pelo que fez comigo e com minha irmã." Uma sacerdotisa passou por elas, viu as duas paradas ali e saiu correndo. O medo dela deixou um odor no ar, como de comida queimada. Gin suspirou. "Aquela é Riven. Ainda fica desconfortável com qualquer tipo de contato com estranhos." "Quando ela chegou?" "Há 8 anos." Nesta se espantou, mas tristeza encheu os olhos de Gin quando ela explicou. "Não fazemos fofocas umas sobre as outras aqui. Nossas histórias permanecem nossas para contarmos ou guardarmos. Apenas Riven, Cloto e o Grão-Senhor sabem o que aconteceu com ela. Ela não fala a respeito." "E não houve ajuda para ela?" "Não estou a par desta informação. Sei dos recursos disponíveis para nós, mas não é da minha conta se Riven fez uso deles." Pela preocupação agora estampada no rosto de Gin, Nesta sabia que a jovem tinha usado serviços, ou pelo menos havia tentado. Gin prendeu o cabelo atrás das orelhas arqueadas. "Eu queria encontrar você ontem para agradecer de novo por ter trocado aquele livro, mas fiquei enrolada com o trabalho com Merrill." Ela inclinou a cabeça. "Estou em dívida com você." Nesta esfregou uma cãibra insistente na coxa. "Não foi nada."
Gin notou o movimento. O que tem na sua perna? Nesta trincou os dentes. Nada. Estou treinando toda manhã com Cassian. Ela não fazia ideia se Gin sabia dele, então explicou. O general do grão-senhor. Sei quem ele é. Todo mundo sabe quem ele é. Era impossível decifrar o rosto de Gin. Por que você treina com ele? Nesta esfregou um tufo de poeira do joelho. Digamos que me foram apresentadas várias opções, todas destinadas a conter meu comportamento. Treinar com Cassian de manhã e trabalhar aqui à tarde foi a mais palatável. Por que você precisa conter seu comportamento? Gin realmente não sabia sobre o desperdício terrível e miserável que Nesta havia se tornado. É uma longa história. Gin pareceu entender a relutância de Nesta. Que tipo de treino é? Combate? No momento, vários exercícios de equilíbrio e alongamento. Ela acenou na direção da perna de Nesta. E dói? Dói quando se está fora de forma como eu. Uma fracote patética. 2 outras sacerdotisas passaram e, aparentemente, a presença delas bastou para lançar Gin de pé. Bom, preciso voltar para Merrill, anunciou ela, sem mais nenhum traço de solenidade. Ela assentiu para a queda no poço. Não vá atrás de confusão. Gin deu meia volta. Uma luz azul lampejava em sua mão. A visão daquela azul fez Nesta disparar. Por que você não usa essa pedra na cabeça como as outras? Gin guardou a gema. Porque não mereço. Isso é mesmo tudo o que faremos? Indagou Nesta na manhã seguinte, no ringue de treino, ao se levantar do que Cassian chamou de um agachamento reverência. Equilíbrio e alongamento? Cassian cruzou os braços. Enquanto você continuar com o equilíbrio de merda, sim. Eu não caio tanto assim, apenas a cada poucos minutos. Ele indicou para que ela fizesse outro agachamento. Você ainda mantém o peso na perna direita quando fica de pé. Isso abre seu quadril e seu pé direito gira levemente para o lado. Seu centro de equilíbrio está todo torto. Até corrigirmos isso, você não vai fazer nada mais intenso. Não importa o quanto seja flexível nos pés. Você acabaria se lesionando. Nesta expirou ao fazer mais um agachamento enquanto a perna direita ia deslizando para trás da esquerda conforme ela descia. Uma queimação estremeceu por sua coxa e joelho esquerdos. Quantas reverências tinha praticado sobre o olho atento da mãe? Tinha se esquecido de que eram tão difíceis. Como se você tivesse uma postura muito perfeita. Eu tenho. Havia uma arrogância irredutível em cada palavra. Treino desde criança. Nunca tive a chance de aprender a ficar de pé incorretamente. Você tem 25 anos de mau hábitos para corrigir. Ela se levantou do agachamento com pernas trêmulas. Ficou tentada a cobrar o acordo entre eles e ordenar que Cassian jamais a obrigasse a fazer outro agachamento. E você realmente gosta desses exercícios e treinos intermináveis? Mais do que eu lhe respondo. Resmungando, Nesta obedeceu, só porque estava cansada de ser tão fraca quanto uma gatinha chorona, como ele a havia chamado várias noites antes. Quando ela terminou, Cassian disse, beba um pouco de água. O sol do meio da manhã batia sobre ele sem parar. Não preciso que me diga quando beber, disparou ela. Então vá em frente e desmaie. Nesta encontrou o olhar dele, o rosto sério, e bebeu água. Para que a cabeça parasse de girar, disse a si mesma. Quando ela esvaziou o copo, Cassian disse, nasci de uma fêmea não casada em um assentamento que faz refúgio do vento parecer um paraíso tolerante e acolhedor. Ela foi expulsa por gerar um filho fora do casamento e forçada a dar à luz sozinha em uma tenda no meio do inverno. Horror percorreu Nesta. Ela sabia que Cassian tinha nascido em uma classe baixa, mas toda aquela crueldade por causa disso? E seu pai?
Está se referindo ao merda que se forçou nela e depois voltou para a esposa e a família? Cassian soltou uma gargalhada fria que ela quase nunca ouvia. Nunca houve consequências para ele. Nunca há, disse Nesta friamente. Ela bloqueou a imagem do rosto de Thomas. Aqui há, grunhiu Cassian, como se sentisse a direção dos pensamentos dela. Cassian indicou a cidade abaixo, escondida pela montanha e pela casa que bloqueava a vista. Royce mudou as leis, aqui na corte noturna e em Illyria. O rosto dele ficou mais severo, mas ainda requer que o sobrevivente denuncie. E, em lugares como Illyria, eles transformam em um inferno a vida de qualquer fêmea que faça isso. Consideram uma traição. Que absurdo! Somos todos féricos. Esqueça a besteira de grão férico e férico inferior. Somos todos imortais, ou quase isso. As mudanças demoram a acontecer para nós. O que os humanos conseguem em décadas leva séculos para nós. Mas se você vive em Illyria... Então, por que você se importa com os Illyrianos? Porque dei tudo de mim para provar meu valor a eles. Os olhos de Cassian brilharam. Para provar que minha mãe trouxe algum bem para o mundo. Onde ela está agora? Ele jamais havia falado dela. Os olhos de Cassian se fecharam de uma forma que ela não tinha testemunhado antes. Fui tirado dela quando tinha 3 anos, jogado na neve, e na sarjeta que a deixaram, minha mãe se tornou presa de outros monstros. O estômago de Nesta se revirou com cada palavra. Ela fez o trabalho árduo deles até que morreu, sozinha e... A garganta dele estremeceu. Eu estava no refúgio do vento nessa época. Não fui forte o suficiente para voltar e ajudá-la, para levá-la a algum lugar seguro. Royce ainda não era grão-senhor e nenhum de nós podia fazer nada. Nesta não tinha muita certeza de como tinha acabado falando sobre aquilo. Aparentemente, Cassian também se deu conta. É uma história para outro momento, mas o que eu queria tentar explicar é que em meio a tudo isso, em meio a tantas coisas terríveis, o treino me manteve centrado e me guiou. Quando eu tinha um dia de merda, quando me cuspiam, batiam ou expulsavam, quando eu liderava exércitos e perdia bons guerreiros, quando Royce foi levado por Amaranta, em meio a tudo isso, o treinamento permanecia. Você disse no outro dia que a respiração ajudou você? Ela também me ajuda? Ajudou Feire. Ela observou a fortaleza se erguendo nos olhos dele, palavra após palavra. Como se ele estivesse esperando que ela a demolisse, que o demolisse. Entenda como quiser, mas é verdade. Uma vergonha densa escorreu por Nesta. Ela fizera aquilo... trouxera à tona aquele nível de atitude defensiva nele. Ela sentiu o peso nos ombros e seu estômago começou a embrulhar. Então, Nesta disse: mostre outra repetição de movimentos. Cassian observou o rosto dela por um segundo. Seu olhar ainda estava trêmulo quando ele começou a demonstração seguinte. A casa gostava de livros de romance. Nesta ficou acordada até mais tarde do que deveria para terminar aquele que a casa lhe deixara no dia anterior. E quando voltou para o quarto naquela noite, outro estava à espera. Não me diga que você de alguma forma leu estes. Ela folheou o volume na mesa de cabeceira. Em resposta, mais 2 livros caíram na superfície. Um mais obsceno que o outro. Nesta soltou uma risadinha. Deve ser extremamente entediante aqui em cima. Um terceiro livro caiu sobre os demais. Nesta riu de novo, um som enferrujado, rouco. Ela não conseguia se lembrar da última vez que gargalhara, que dera uma gargalhada sincera do fundo da garganta. Talvez antes de a mãe morrer. Ela certamente não teve nada do que rir depois que eles caíram na pobreza. Nesta assentiu para a mesa. Nada de jantar hoje à noite? A porta do quarto dela se abriu apenas para revelar o corredor pouco iluminado.
Já viu bastante dele por um dia. Ela mal conseguira falar com Cassian durante o resto da lição, incapaz de parar de pensar em como ele havia erguido uma barreira sem que ela sequer dissesse nada, antecipando que ela o atacaria, presumindo que ele era tão terrível que não poderia ter uma conversa normal, que debocharia dele por causa da mãe e da dor dos dois. Prefiro ficar aqui. A porta se abriu mais. Nesta suspirou. Seu estômago doía de fome. Você é tão encherida quanto o restante deles, murmurou ela e seguiu para a sala de jantar. Cassian estava sentado sozinho à mesa. O sol poente emoldurava de dourado e vermelho o cabelo preto dele, brilhando atrás das lindas asas por um segundo. Ela estendeu a ânsia de Feire por pintar coisas, por capturar visões como aquela, preservá-las para sempre. Como foi na biblioteca? Perguntou ele, quando Nesta ocupou o assento diante de Cássia. Nada tentou me comer hoje, então foi bom. Um prato com carne de porco assada e vagem apareceu junto com um copo de água diante dela. Mas ele tinha ficado imóvel. Alguma coisa tentou comer você em algum outro dia? Bom, não chegou perto o bastante para tentar, mas essa foi a impressão que tive. Ele piscou e os sifões brilharam. Conte. Nesta se perguntou se tinha dito algo errado, mas relatou o incidente com a escuridão e concluiu com a assistência de Gin. Ela não tinha visto a sacerdotisa desde então, mas no fim do dia havia um bilhete em seu carrinho que dizia: apenas um lembrete amigável para ficar longe dos níveis inferiores. Nesta tinha rido e amassado o bilhete, mas o guardara no bolso. Diante dela, o rosto de Cassian estava pálido. Você viu Bryke certa vez? Falou Nesta para o silêncio. Algumas vezes, sussurrou ele. Sua pele tinha ficado esverdeada. Sei que deveríamos continuar a caçar Brykes. Não é bom que ele esteja solto no mundo, mas não acho que eu aguentaria encontrá-lo de novo. Como foi? Os olhos de Cassian encontraram os dela. Como meus piores pesadelos, e não estou falando de medos bobos, estou falando dos meus pavores mais profundos e primitivos. Coloquei alguns dos piores e mais cruéis monstros na prisão, mas aqueles eram monstros em toda a dimensão da palavra. Acho que ninguém conseguiria entender, a não ser que os tivesse visto. Ele olhou para ela de novo e Nesta percebeu que Cassian estava se preparando para o veneno dela. Monstro. Ela era um monstro. Essa informação a cortava e lacerava profundamente. Mesmo assim, Nesta falou, torcendo para mostrar a Cassian que não se intrometeria nos assuntos dele só para magoá-lo. Que tipo de criaturas você colocou na prisão? Cassian comeu uma garfada, um bom sinal de que aquele, pelo menos, era um território aceitável. Quando você vivia no mundo humano, tinha lendas de bestas temidas e de féricos que a matariam caso algum dia passasse pela muralha, não é? Coisas que rastejavam por janelas abertas para beber o sangue de crianças. Coisas que eram tão malignas, tão cruéis que não havia esperança contra o mal delas. Os pelos da nuca de Nesta se arrepiaram. Sim, aquelas histórias sempre a deixavam nervosa e morta de medo. Eram baseadas na verdade, baseadas em seres antigos quase primordiais que existiam antes de os grão-féricos se dividirem em cortes, antes dos grãos-senhores. Alguns as chamam de os primeiros deuses. Eram seres quase sem forma física, mas com uma inteligência aguçada e maléfica. Humanos e féricos eram presas deles. A maioria foi caçada e levada a se esconder ou aprisionada há muitas eras. Mas restaram alguns que espreitaram encantos esquecidos da terra. Ele engoliu mais uma garfada. Quando eu tinha quase 300 anos, um deles surgiu de novo, rastejando para fora das raízes de uma montanha. Antes de ir para a prisão e o confinamento o enfraquecer, Lantis
conseguia se transformar em vento e arrancar o ar dos pulmões das pessoas, ou se transformar em chuva e afogar você em terra firme. Ele podia arrancar sua pele do corpo com alguns movimentos. Jamais revelou sua verdadeira forma, mas quando eu o enfrentei, ele escolheu aparecer como um redemoinho de névoa. Ele gerou uma raça de féricos que ainda nos atormentam e que prosperou durante o reinado de Amaranda, os Boji. Mas os Boji são inferiores, são mais como sombras quando comparados com Lantis. Se existe algo como o próprio mal encarnado, é ele. Ele não tem piedade e nenhum senso de certo e errado. Há Lantis e todo o resto. Somos todos suas presas. Seus métodos de matar são criativos e lentos. Ele se banqueteia de medo e dor tanto quanto de carne. O sangue dela gelou. Como você prendeu essa coisa? Cassian tocou um lugar no pescoço onde uma cicatriz descia sobre a orelha. Rapidamente percebi que jamais conseguiria derrotá-lo em combate ou com magia. Ainda tenho a cicatriz para provar. Cassian deu um leve sorriso. Então, usei a arrogância dele contra ele, elogiei e o provoquei para que se prendesse em um espelho atado com madeira de freixo. Apostei com ele que o espelho o conteria, e Lantis apostou errado. Ele saiu do espelho, é claro, mas quando isso aconteceu, eu já havia jogado o ser miserável que ele é na prisão. Nesta ergueu uma sobrancelha. Ele lançou um sorriso aguçado que não chegou aos olhos e falou: Não sou só um brutamantes, no fim das contas. Não, ele não era. E embora ela já tivesse dito aquilo, Nesta jamais achara de verdade. Cassian prosseguiu. De todos os ocupantes da prisão, Lantis é aquele que eu temo que encontre uma saída. Isso poderia acontecer? Acho que não, graças ao caldeirão. Aquela prisão é inviolável, a não ser que você seja Emerin. Nesta não queria falar sobre Emerin, nem pensar nela. Você disse que colocou outros lá dentro. Parte dela não queria saber. Cassian deu de ombros como se fosse insignificante que tivesse feito tantas coisas notáveis. A Lúbia de 7 cabeças, que cometeu o erro de sair das cavernas do Oceano Profundo para caçar morsas ao lado da costa oeste. A Anis Azul, que era um terror de se ver, pele cobalto e garras de ferro. E, como Lúbia, tinha gosto pela carne das fêmeas. Lúbia, pelo menos, engolia as presas rapidamente. Anis levava mais tempo. Anis era como Lantis nesse aspecto. A garganta dele estremeceu e Cassian puxou o colarinho da camisa, revelando mais uma cicatriz. Aquela horrível e grossa que ficava acima do peitoral esquerdo. Ela o vira outro dia no ringue de treino. Isso é tudo o que restou agora, mas Anis tinha dilacerado meu peito com aquelas garras de ferro e estava quase em meu coração quando Azriel interveio. Então suponho que a captura dela seja compartilhada entre nós dois. Ele tamborilou os dedos na mesa. Então, teve... Já ouviu bastante. As palavras dela soaram ofegantes. Não vou conseguir dormir esta noite. Ela fez que não com a cabeça, comendo mais uma garfada de comida. Não sei como você dorme depois de ter enfrentado tudo isso. Ele se acomodou na cadeira. Aprendi a conviver com isso, a bloquear os horrores que permeiam minha cabeça. Ele acrescentou um pouco mais baixo, mas eles ainda estão à espreita, no fundo da mente. Ela queria saber fazer algo assim, afastar todos os pensamentos que a devoravam para trás de uma parede ou para um buraco dentro dela, de modo que ela pudesse enterrá-los bem fundo. Cassian perguntou a Nesta com a voz ainda baixa. A escuridão na biblioteca, acha que reagiu a você especificamente? Quando ela não disse nada, ele insistiu.
por causa de seus poderes. Não tenho poder nenhum, mentiu ela. Treinar com Emerin não tinha feito nada para ajudá-la a entendê-los. Então, quem deixou aquela impressão de mão na escada? Ela nem se deu ao trabalho de parecer agradável. Talvez Lucien, ele tem fogo nas veias. Ele disse que seu fogo era diferente do dele, que de alguma forma queimava de um jeito frio. Então talvez você devesse me trancafiar naquela prisão. Ela apoiou o garfo. Só estava fazendo uma pergunta. E importa se eu tenho poderes? Cassian sacudiu a cabeça no que parecia ser um misto de admiração e desprezo. Você pode até ter nascido humana, mas é férica pura. O jeito que responde a perguntas, com outras perguntas e se esquiva de uma resposta sincera. Não sei dizer se isso é um elogio ou não. Não é? Ele exibiu os dentes. O tipo de poder que você tem não é do tipo que deveria permanecer ocioso. Precisa de um escape e treinamento. Equilíbrio e alongamento? Cassian trincou o maxilar. O que aconteceu com você, Emerin? Por que tantas perguntas hoje à noite? Porque estamos conversando como pessoas normais e quero saber de tudo. Nesta se levantou da mesa, dirigindo-se à porta. Que diferença faz para você? Vamos deixar o passado para lá, Ness. Ela falou por cima de ombro. Não tinha me dado conta de que já o havíamos superado. Que conversa fiada. Agora é o momento em que você me lembra de que todos me odeiam e eu vou embora. Cassian ficou de pé subitamente, bloqueando o caminho dela para a porta com 3 passos. Nesta tinha se esquecido do quanto ele era rápido, do quanto era gracioso, apesar do tamanho. Cassian a olhou com raiva. Nunca liguei se você tomou metade ou só uma gota do poder do caldeirão, e ainda não ligo. Por quê? Nesta não conseguiu se impedir de perguntar. Por que você se importa? As feições dele ficaram sérias. Porque você ficou ao meu lado quando enfrentamos o rei de Ybern durante aquela última batalha? Como se houvesse uma resposta para essa pergunta. Ela não aguentava aquela conversa e a expressão no rosto dele. Porque fui uma tola, uma idiota. Nesta o empurrou para passar. Do que você tem medo? Perguntou Cassian, seguindo-a até o corredor. Ela parou de súbito. Não tenho medo de nada. Mentirosa. Nesta se virou lentamente, que ele visse cada gota de ódio que ondulava por ela. Os olhos de Cassian brilhavam com uma satisfação selvagem. Os sifões dele brilharam, projetando luz vermelha nas paredes, como se sangue aguado tivesse sido derramado. A boca dele se repuxou para o lado com um sorriso torto e debochado. Sabe como seus olhos brilham quando seu poder sobe até a superfície? Como o aço derretido, como um fogo prateado. Ele tinha a incitado daquele jeito de propósito, para que ela pudesse as cartas na mesa. Os dedos de Nesta se fecharam em garras ao lado do corpo. Ela deu um passo na direção dele. Cassian se manteve onde estava. Ela deu outro passo, mais um, até que ficaram tão próximos que uma respiração profunda faria com que o peito dela roçasse no dele. Tão próximos que ela estava exibindo os dentes para o rosto dele, que ainda sorria com arrogância. Cassian a avaliou, olhou dentro dos olhos dela e sussurrou. Linda. Ele não impediu a mão que Nesta apoiou no peito musculoso dele, e nem se opôs quando ela empurrou aquele peito, colocando-o contra a parede e fazendo as asas dele se abrirem com o impacto. Ele apenas a encarou maravilhado, faminto. Nesta não se moveu, não conseguia se mover, quando Cassian se aproximou para sussurrar ao ouvido dela. Na primeira vez em que vi essa expressão no seu rosto, você ainda era humana, e eu praticamente fiquei de joelhos diante de você. A respiração dele acariciou a orelha dela, e Nesta não conseguia impedir que seus olhos estremecessem até que se fechassem. O sorriso dele roçou a têmpora dela. Seu poder é uma canção,
e uma que esperei muito, muito tempo para ouvir nesta. As costas dela se arquearam levemente com a forma como ele disse seu nome, o modo como ele enfatizou a segunda sílaba, como se estivesse imaginando fechar os dentes em outra parte dela. Mas apenas a mão de Nesta unia os corpos deles, apenas a mão dela, que agora se fechava e amassava a camisa de Cassian e sentia o coração estrondoso pulsando abaixo. Até que Cassian abaixou o rosto 1 centímetro e roçou a ponta do nariz no pescoço dela. Sobre a mão de Nesta, o peito dele se elevou quando Cassian inalou uma lufada profunda e gananciosa do cheiro dela. Longe demais. Ela não deveria ter se permitido ir tão longe com ele, deixá-lo se aproximar tanto. Mesmo assim, Nesta não conseguia se afastar. Não conseguia fazer nada, a não ser deixar que ele roçasse o nariz por seu pescoço de novo. A ânsia de pressionar o corpo contra o dele, de sentir o calor e a rigidez dele roçando nela, quase suprimiu qualquer pensamento racional. No entanto, as mãos de Cassian permaneceram ao lado do corpo, como se esperando por permissão. Nesta afastou a cabeça para trás, para longe, apenas o bastante para ver as feições dele. Os joelhos dela quase fraquejaram diante do desejo que queimava ali, um desejo fluido e determinado, todo fixo nela. Nesta não conseguiu tomar fôlego quando se afogou naquele olhar, quando partes mais baixas e sensíveis dela se enrijeceram e começaram a latejar. O desejo deixando seus seios pesados. As narinas dele se dilataram, sentindo aquele cheiro também. Ela não podia fazer aquilo com ele, consigo mesma. Não podia. Nesta começou a puxar a mão do peito dele, mas Cássia deslizou a dele por cima, esfregou o polegar no dorso da mão dela, e apenas esse toque de pele calejada fez com que ela trincasse os dentes, incapaz de pensar, de respirar. Cassian sussurrou ao ouvido dela. Sabe no que vou pensar esta noite? Um ruído baixo devia ter escapulido dela, porque ele sorriu ao dar um passo para o lado e soltou a mão de Nesta. A ausência do calor dele, do cheiro, foi como um balde de água fria. Ele sorriu e não havia ali nada além de malícia e desafio. Vou pensar nesse seu olhar. Ele deu mais um passo até o corredor. Estou sempre pensando nesse seu olhar. Ela não conseguiu dormir. As cobertas roçavam, a estrangulavam, sufocavam com calor até que suor começou a escorrer por seu corpo. Estou sempre pensando nesse seu olhar. Nesta ficou deitada no escuro, com a respiração irregular e o corpo ardendo. Ela mal conseguira se concentrar em ler quando voltou para o quarto e estava se revirando na cama pelo que parecia ser horas. Estou sempre pensando nesse seu olhar. Ela conseguia visualizar Cassian na própria cama, esparramado como um rei sombrio, tocando o próprio corpo com força. Ela conseguia sussurrar para o quarto. Volte ao amanhecer. Não sabia se a casa tinha obedecido. Não descobriu se a casa entendeu porque ela queria privacidade ao tracejar a mão pela camisola. O toque da seda contra o corpo era quase insuportável. Nesta gemeu no travesseiro quando seus dedos deslizaram entre as pernas, imediatamente escorregadia com a umidade que se acumulou ali, que não tinha passado desde que ela fora deixada de pé naquele corredor. Seu quadril se arqueou ao toque e ela trincou os dentes, soltando um longo sibilo ao passar os dedos pelo centro do corpo arqueado, latejando. Estou sempre pensando nesse seu olhar. Ela deslizou os dedos para dentro profundamente, contorcendo-se com a intrusão, incapaz de evitar ver o rosto de Cassian, aquele meio sorriso, aquela luz nos olhos dele, o corpo poderoso e as belas asas. Ela tirou os dedos quase até as pontas, e quando os mergulhou de volta foi a mão de Cassian que ela imaginou, que sentiu. Foi a outra mão de Cassian que subiu e segurou seu peito, apertando forte, bem do jeito que ela gostava. Uma afiada e sutil pontada de dor para aguçar o prazer. Foi a mão de Cassian que ela cavalgou, mordendo o lábio para conter o gemido.
Foi a mão de Cassian que a levou ao ápice e então a um clímax tão intenso que Nesta quase gritou. Foi a mão de Cassian que deslizou para dentro dela de novo e de novo, clímax após clímax, até que Nesta ficou deitada, exaurida e ofegante na cama, com apenas a escuridão para abraçá-la. Obrigada por acompanhar essa leitura comigo. Peço que você entre no grupo do Telegram, que é o primeiro link na descrição, e ajude a apoiar esse projeto da Fada. Te espero no Telegram. Até os próximos audiolivros aqui no canal. Um super beijo e tchau!